Queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estaremos falando aqui no nosso podcast sobre o emprego do magnetismo animal. Os fluidos, né? Sabemos que todos eles estão em todos os seres vivos e que nós somos manejadores das energias espirituais, do fluido universal e do fluido universal modificado, que é o fluido animal. E aí a gente vai conversar um pouco hoje, então, sobre essa questão do magnetismo. Lembrando que o Allan Kardec, o nosso codificador, era um magnetizador antes de conhecer efetivamente a doutrina a qual viria a codificar. Comigo aqui, Valdenir, seja bem-vindo. Obrigado. E na nossa gravação aí hoje, o Renato está aqui com a gente também aqui no estúdio, gravando aí conosco aí. Pessoal, mas antes da gente iniciar o tema de hoje, eu queria fazer um convite para você. Segue o nosso canal, tá certo? Se torne um membro. Nosso canal é monetizado e o Centro Espírita Vinhos do Senhor realiza atividades caritativas, distribuindo cestas básicas, fazendo atendimentos fraternos, e para manter toda essa nossa atividade nessa nossa estrutura, nós pedimos o seu apoio fraterno. Então, se você puder, siga o nosso canal, torne-se um membro, apoie as nossas atividades e, se essa mensagem aqui de hoje fizer diferença para você, faz o compartilhamento dela. Agora, vamos lá, né, Valdenir? Vamos fazer, então, a leitura. Renato, joga para o pessoal aí, para o pessoal ler junto com a gente o nosso artigo da Revista Espírita. Vamos lá. Emprego oficial do magnetismo animal. Então, Allan Kardec vai dizer o seguinte: de Estocolmo, escrevem ao Jornal de Debat, a 10 de setembro de 1858. Infelizmente, não tenho nada de consolador a vos comunicar relativamente à enfermidade da qual padece nosso soberano há cerca de 2 anos. Todos os tratamentos e remédios que os profissionais da área têm prescrito durante esse tempo não trouxeram nenhum alívio ao sofrimento que arruinam a saúde do rei Oscar. Segundo o conselho de seus médicos, o Sr. Klungstern, que desfruta de alguma reputação como magnetizador, foi chamado recentemente ao castelo de Drottningholm, onde continua a residir a família real, a fim de submeter o augusto doente a um tratamento regular de magnetismo. Ou seja, vai aplicar um passe no rei que está doente aqui. Aqui se acredita que, por uma coincidência bastante singular, a sede da doença do rei Oscar se acha estabelecida precisamente no mesmo local da cabeça em que se situa o cerebelo. Como, infelizmente, parece também ser o caso do rei Frederico Guilherme IV na Prússia. Esse pessoal, todo mundo, eles eram primos, né? Eles casavam entre famílias, dava muito problema genético também, a gente sabe disso. Perguntamos se há 25 anos teriam médicos ousado prescrever publicamente semelhante recurso, mesmo a um simples particular, quanto mais, e com mais forte razão, a cabeça coroada. Nessa época, todas as faculdades científicas e todos os jornais não dispunham de sarcasmo suficiente para denegrir o magnetismo e seus partidários. As coisas mudaram bastante nesse curto espaço de tempo. Não somente já não se ri do magnetismo, mas ei-lo oficialmente reconhecido como agente terapêutico. Que lição para os que sorriem para as ideias novas. Ela os fará compreender. Pode passar? Pode passar, Renata. Isso. Finalmente, quão imprudente é se inscreverem em falso contra as coisas que não compreendem. Temos uma porção de livros escritos contra o magnetismo por homens em evidência. Não teriam feito melhor em calar-se e esperar? Então, como hoje para o espiritismo lhe opunha a opinião dos homens mais eminentes, mais esclarecidos e conscienciosos, nada lhes abalava o ceticismo. A seus olhos, o magnetismo era apenas charlatanismo indigno das pessoas sérias. Vou parar por aqui para a gente possa já comentar. É interessante que lá em 1856 já estivessem aplicando o magnetismo animal que nós conhecemos hoje como passe. Mas esse magnetismo animal ele era aplicado muito antes na Índia védica. Entre os Vedas, nós temos, né, dentro do Bhagavad Gita, por exemplo, o Arjuna, por exemplo, impondo as mãos
No Egito Antigo também. No Egito Antigo, nós temos pessoas impondo as mãos. Você vê, inclusive, nas Escrituras. Uhum. E temos também, entre os relatos de Bodhidharma, por exemplo, Bodhidharma impondo as mãos sobre aqueles que estavam doentes. Então a questão do magnetismo animal, ela já era conhecida muito antes dessa época. Então, vamos fazer um esclarecimento aqui, como é que funciona isso. Porque que funciona, funciona. É evidente e comprovado. Sim. Mas e o mecanismo? Como é que isso se dá? Por exemplo, nesse caso, ele estava com um problema físico na área da cabeça e foi aplicado o magnetismo. Como que o magnetismo vai funcionar ali? Como que ele vai atuar? Um remédio, a gente sabe como é que o remédio atua. Mas e o magnetismo? Como é que ele atua? Então, como nós não somos técnicos nessa área, a gente vai falar com as palavras que a gente tem, com a experiência que a gente tem. Então, como eu tenho uma vivência assim, mais atuante na área mediúnica, eu vou fazer um paralelo com relação a isso. Tá? Então, o que tem acontecido muito nas nossas reuniões é o seguinte: são tratamentos que são feitos a espíritos, okay, que são trazidos às mesas para as comunicações, e ali eles recebem o atendimento. Então, depois eu faço a ponte ligando tudo isso, tá? O que acontece? Os médiuns, logicamente, que estão à mesa, estão equilibrados, harmonizados e em sintonia alta. Abrem a sua mediunidade, a sua antena psíquica, para captar as mensagens que vêm, as vibrações que vêm do plano espiritual, ou seja, dos desencarnados que são trazidos ali para o atendimento. Então, o que acontece? É como se fosse um abraço espiritual que o médium está dando àquele que está chegando. Então, quando ele amplia o seu perispírito, o perispírito dilata, e ali, o que acontece? Vulgarmente, o pessoal fala assim: o espírito entrou no corpo da pessoa. Isso não existe. Tá? Não existe não isso. Acontece. Isso não acontece. O que acontece? O espírito fica nessa aura do médium e ali ele recebe toda aquela magnetização, toda aquela força que o médium possui envolve o espírito. E a sensibilidade do médium capta o pensamento dele. Okay? Então, vejam bem, trazem um espírito totalmente desequilibrado para um ambiente onde está totalmente equilibrado. O que acontece? Ele entra naquela faixa de sintonia e como que se desperta, porque ali é um ambiente, para ele, perfeito. Ele se encontrava num emaranhado, né, na sua mente, e encontra ali a razão novamente. Um local onde ele pode parar, pensar, raciocinar. E fora daquele ambiente, não. O que está envolvendo o magnetismo do médium? Perfeito? Ô, Valdemir, só para poder esclarecer com o pessoal de casa, porque pode ter gente que nunca entendeu o espiritismo, não sabe nem o que é e tá chegando aqui agora no vídeo. Nós somos compostos de 3 coisas. Sim. Então, o que nós somos é uma inteligência criada por Deus. E nós temos em nós, viu, pessoal? Para quem tá aí em casa, nós temos em nós o gene divino. Tem até uma mensagem do Emmanuel falando sobre isso. Ele até tratou disso no Fonte Viva dias atrás. Então ele fala assim: nós somos filhos de Deus e temos em nós o gene divino. Certo? Então, se Deus é um grande criador, é o criador maior, nós somos criadores em menor escala. Ele é o absoluto, nós somos o relativo. E temos em nós, então, relativamente falando, as mesmas capacidades de criação. Estou falando de modo relativo, tá? Sim. Fique muito claro isso. Então nós somos uma inteligência
criada por Deus, e em volta de nós tem um envoltório que é material. Ou melhor, semimaterial. Semimaterial. Ele é semimaterial, mas é matéria, tá, gente? O nome disso é perispírito. Então, em volta do espírito, que é o ser pensante, tem um elemento quase material e ele é muito plástico. Ou seja, o que é plástico? Ele é volátil. Ele pode ser mexido, pode ser transformado. E é exatamente a vontade do espírito, ou seja, o pensamento voltado para alguma coisa, dirigido com uma certa paixão, né? É isso que os espíritos falam. Para alguma coisa que vai fazer com que as energias possam ser despendidas, transportadas, recolocadas, remoldadas. Então nós somos criadores em menor escala. Quando a gente pensa, a gente cria. O que o magnetizador faz então? Então 3 coisas, né? Tem o espírito, o perispírito e o corpo propriamente dito, que é esse pedaço de carne. Tá? Quando o magnetizador pensa em despender as energias, ou seja, em elevar as energias bondosas para um outro ser, essas energias se deslocam. Então elas se deslocam. Lembrando que no universo, Deus só criou 3 coisas: as leis, os espíritos, que são os seres pensantes da natureza, que são a força da natureza, e a matéria. E essa matéria, ele criou ela de modo primordial. Ou seja, criou o fluido universal. A partir do fluido universal é que você tem tudo aqui, por exemplo. Essa mesa que nós estamos aqui, isso aqui é fluido universal. Esse corpo que nós estamos é fluido universal. O microfone que nós estamos falando é fluido universal. A água que tomamos é a mesma coisa. Então nós podemos volatilizar esse fluido. O magnetismo, ele se funda nesse material. Então nós somos seres pensantes que podem, com a sua vontade, moldar esse fluido. Só que esse fluido pode estar extremamente suave e leve, na forma de fluido universal, ou extremamente complexado, detalhado e materializado, que aí nós estamos aqui no corpo. Podemos modificar esse fluido? Sim, tanto é verdade que Jesus fazia isso. Jesus impunha as mãos, só que a capacidade de vontade, de pensamento dele, em razão de sua hierarquia espiritual, era tão elevada que ele fazia, por exemplo, com que um leproso ficasse sem nenhuma marca daquela chaga de um segundo para outro. Ele falava assim: eu quero te curar. E curava. Por quê? Porque ele tem um domínio total do magnetismo. Tanto o magnetismo espiritual quanto o magnetismo animal. Por isso ele fazia tantas curas. Não é? Então as pessoas às vezes se perguntam assim: ah, nós podemos então o passe, ele tem um poder curativo? Eu falo assim: depende. Pode ser que você venha no centro espírita, tome um passe, Renato, e você se sente muito bem. Se sente tranquilizado, se sente harmonizado. Porque talvez o fluido que te foi enviado ali parte de uma vontade que não é uma vontade tão vigorosa. Outros magnetizadores, no entanto, aí vamos falar, por exemplo, aí daquele filme, né, do Predestinado, do Zé Arigó, um dos maiores magnetizadores do século passado. Né? Nós estamos no século XXI, tá, gente? Século XX. Ele viveu ali no meio, ali, 1950, mais ou menos. Um dos maiores magnetizadores do Brasil. Então, muitas vezes, as pessoas vinham, inclusive com chagas, com cânceres e tal, e impunham-se as mãos, ou às vezes até realizavam uma cirurgia do ponto de vista espiritual. Aquilo ali é uma magnetização de altíssimo bordão. Então, no fundo, é um manejamento da vontade para com essas energias. Só que essa energia, ela pode estar tão condensada, gente. Ela pode estar tão massificada que não é possível que uma vontade lânguida como a nossa, né? Molenga. Lânguida é molengo, né? Aquele que tá mole, que não tem força, não consiga manejar suficientemente a energia a fim de realizar a cura. Aí as pessoas se perguntam: nossa, mas não tem médium curador mais. Eu falei: não tem mesmo. Acabou a época dos magnetizadores. Agora é a época da razão moral.
Exatamente. Então, dando continuidade ao pensamento que eu estava desenvolvendo, na reunião mediúnica, o que acontece? Ali existem vários médiuns, todos eles envolvidos na mesma causa. Então, quando está havendo um atendimento, estão todos os pensamentos voltados àquele espírito que está comunicando, que está necessitado. Então, ao invés de uma pessoa, uma força, são várias forças condensadas junto. E quando você faz uma oração, por exemplo, você está pegando tudo que você tem de mais sublime e dedicando a alguém. Sim. Agora pensa 14 pessoas fazendo isso, 10 pessoas fazendo isso. A força aumenta e muito. Então, o que acontece? Tudo isso se torna isso que o Hugo falou, a força inteligente e criadora. Sim. Porque você está num processo de pensamento, você quer que a saúde volte àquela entidade, você quer que a razão volte a ele, que aquele quadro que ele se apresenta se modifique. Então é feita essa mudança a partir dessa vontade. Mas aí emprega-se o quê? Logicamente, o que você está alterando? Você está alterando a matéria. Sim. Porque o fluido é matéria. Fluido é matéria. O nosso pensamento é matéria. Sim. Então, o nosso pensamento bem direcionado na matéria que nós criamos vai repercutir no outro organismo. É o que Jesus fazia. E aí, aproveitando o gancho que você está dizendo, por isso é tão importante, né, Valdemir? Para todos, né? Não é só para os médiuns, não. É para todos. Um pensamento que esteja, pelo menos em sua maior parte, que eu sei que é difícil, nós estamos mergulhados no mundo, na dificuldade material, nas preocupações, mas em um pensamento que esteja conectado com boas vibrações. Porque nós temos que nos lembrar do que o André Luiz fala para nós. Pensamento tem cor, pensamento tem cheiro, pensamento tem densidade, tem gramatura. E nós carregamos conosco o magnetismo que nos é próprio. Por isso que nós às vezes nos aproximamos de alguém e as pessoas falam assim, nossa, mas que pessoa desagradável. Nem mesmo conversou com a pessoa, mas sentiu que ela é desagradável. Por quê? Porque o pensamento dela exala dela aquela aura que lhe é própria. Aquele envoltório que lhe é próprio. Né? Então, sim, o magnetismo pode influenciar, né? O magnetismo animal, que parte do nosso pensamento pode influenciar as pessoas que estão à nossa volta, o ambiente que está à nossa volta, sim, inclusive acaba impregnando-se nas paredes, na casa. Chega numa casa, por exemplo, de alguém que está em depressão, pra você ver. Né? Eu, por exemplo, eu tenho horror de hospital, tá? Eu não gosto de hospital. Eu chego em hospital, eu passo mal. Eu passo mal junto com o pessoal. Eu acabo entrando na energia. Por quê? Porque tem uma energia desorganizada ali. Nada mais é do que o magnetismo. O magnetismo animal que está ali em uma desorganização. Então isso pode nos influenciar? Pode. Claro que pode. Né? É a mesma coisa quando alguém me convida, né? Pra ir em algum velório, algum sepultamento. Eu falo assim, eu não... Acho que eu não vou, não. Eu, pelo menos, eu tenho evitado ultimamente. E tem mais uma coisinha, só para encerrar esse assunto. Numa reunião, tem ali o conjunto de médiuns encarnados, logicamente, presentes, e o auxílio da espiritualidade presente. Então, é um conjunto de indivíduos do plano físico e do plano espiritual unidos por uma causa. Então, a probabilidade do atendimento ser executado com sucesso é muito grande. Agora, tira todo esse cenário e põe você diante de uma pessoa para você tentar ajudá-la, seja ela, nesse caso específico, né? Você com um médium que está recebendo um espírito e você vai fazer esse atendimento. É totalmente diferente, porque você não tem esse suporte de tanta energia assim para dar conta, a menos que você seja um espírito já mais elevado.
Não precisa ser da esfera de Jesus, mas pelo menos tem essa capacidade. Então, o magnetismo animal, e tem um fator também, eu estava quase me esquecendo. Depende também do receptor. Porque você pode fazer tudo isso. Se o receptor não estiver apto a receber, não acontece nada. Ou não quiser também, né? Porque às vezes ele não quer receber. Não quer, ou não tem merecimento ainda, ou que para ele ficar enfermo ainda é o melhor. É verdade. Porque às vezes a gente acha, né? Fala assim, nossa, nós estamos sobre um grande mal, uma grande dificuldade, às vezes numa enfermidade, e na verdade, às vezes a enfermidade é um mal, mas que na verdade é um grande bem. A gente vê isso lá no Evangelho, quando Jesus cura os leprosos, né? Acho que 10 leprosos. Sim. E quantos que voltaram para agradecer? Parece que um só, se não fala mesmo. E os outros? Os outros foram aproveitar a saúde restituída, foram para os bares, etc, etc. Então, permanecer doente era o processo de cura. E não se era o problema. O problema... Falando das pessoas, quando a doença explode no corpo físico, ela já pré-existia há muito tempo no corpo espiritual. Então, o corpo físico nada mais é que uma esponja que drena todas essas imperfeições que nós materializamos em nosso perispírito, e ele funciona como uma bucha que limpa realmente. Um filtro. Então, quando a doença chega no corpo físico, é sinal que você estava doente há muito e muito tempo já. Então, a doença, na realidade, é o princípio da cura. É, muito bacana. Bom, vamos continuar aqui. Renato, coloca para o pessoal para eles poderem ler com a gente. Que ação poderia ter um agente oculto, movido pelo pensamento e a vontade, cuja análise química não pode ser feita? Vírgula, né? Não pode ser feita por enquanto. Né? Nós não conseguimos analisar os fluidos magnéticos por enquanto, tá? Mas, no futuro, com certeza teremos uma medicina e uma ciência que devassará esses conhecimentos. Né? Então, ele está dizendo assim, que ação é essa, né? Que esse agente oculto, que essa energia que é movida pelo pensamento e a vontade, vai atuar sobre o corpo. Apressamos-nos a dizer que os médicos suecos não são os únicos a reconsiderar essa ideia estreita. E por toda parte, na França como no estrangeiro, a opinião mudou completamente a esse respeito. Isso é tão verdadeiro que, quando se passa um fenômeno inexplicado, disse, é um efeito magnético. Encontra-se, pois, no magnetismo a razão de ser de uma porção de coisas que antes eram atribuídas à imaginação, que era bastante cômoda para os que não sabem o que dizer. Então a gente vê que gradativamente as pessoas começam a aceitar de que sim, existe um agente oculto, uma energia oculta, que é transposta e pode operar mudanças, inclusive, no corpo. E uma das coisas evidentes que todo mundo pode pesquisar na internet, que tem há um longo tempo no YouTube, aquela experiência eu não lembro do nome do cientista, que utilizou cristais de gelo, pôs os cristais de gelo no microscópio e fotografou. Ou seja, ele pôs a água em numa certa condição para ver como ela reagiria. Então, ele, por exemplo, pôs uma música clássica e pôs a água em contato com aquela música clássica. Congelou-a e depois pôs a lâmina no microscópio e fotografou. E viu as imagens dos cristais de gelo se formando numa coisa maravilhosa. Aí pôs a mesma água, uma outra música, aquele rock bem pesado, metálico, né? Fez a mesma coisa. Pôs na lâmina, congelou, pôs no microscópio e fotografou e filmou. É totalmente diferente. Então, a reação que a água ela sofria pelo magnetismo foi ali comprovada. Por exemplo, ele fez a mesma experiência com palavras. Chegou para a pessoa e falou: você vai conversar com a água e vai fazer uma oração e vai falar coisas boas para a água. Congelou, e quando os cristais de gelo formavam, ele filmou e você vê toda aquela transformação.
cristais aparecendo em figuras lindas. E fez a mesma coisa, só que agora as pessoas falando que palavras de baixo calão, xingando. E a transformação das moléculas de água é uma coisa, ficou uma coisa horrível, totalmente desmoldada. E esse vídeo tem na internet, eu só não me lembro, é alguma coisa da água. Magnetização da água, alguma coisa assim. Pessoal, se vocês acharem esse vídeo aí que o Valdenir tá falando, coloca ele aí na descrição aí pra gente, nos seus comentários, comenta pra gente, faz a pesquisa aí, pra gente poder divulgar também. A gente até já passou aqui no centro esse vídeo. Ele é antigo, não é recente, não. Então mostra que a água, que é uma estrutura simples, Sim. Como que ela reage. E das maiores receptoras, né? Exato. É por isso que a gente coloca a água sempre ao final das nossas reuniões. Então, sim, a magnetização influencia na matéria. E olha só, o nosso corpo físico ele é formado de quanto por cento de água? Me recorda aí, hein? Tem muito tempo que eu saí da escola. 70%. 70%? 70% de água. Olha lá, ó. O Renato colocou aqui pra gente, ó. Aqui, ó, pessoal. Obrigado, Renato. Ó, o Renato achou aqui, ó. Dr. Masaru Emoto. É isso mesmo? Masaru Emoto. Que bacana. Ó, coloca aí então, pessoal. Dr. Masaru Emoto. E vocês vão achar esse material que o Valdenir tava falando aqui, aí no YouTube. Por favor. Aqui, ó. Obrigado. Eu queria continuar lembrando aqui o seguinte. Essa é uma das perguntas também que as pessoas fazem, né? Então a gente vai impor as mãos e vai simplesmente curar os outros? Aqui. O magnetismo haverá de curar o rei Oscar? Essa é uma outra questão. Sem dúvida já operou curas prodigiosas. Mas tem seus limites, como tudo que existe na natureza. Aliás, é preciso levar em consideração o fato de que, em geral, não se recorre ao magnetismo, senão quando já o negócio está extremo. Em desespero de causa, quando muitas vezes o mal já fez progresso irremediável e foi agravado por uma medicação contraindicada. Quando triunfa de tais obstáculos, é necessário que seja muito poderoso. De fato. No filme que você falou do Predestinado, tem uma cena lá que é levado pro Zé Arigó uma menina, mas o pai demorou muito tempo para levá-la, né? Para se convencer de que aquilo ali fosse real. Quando levou, ele falou: isso aqui não tem mais o que fazer. É verdade. Né? É verdade. Se a ação do fluido magnético é hoje um ponto geralmente admitido, o mesmo se dá em relação às faculdades sonambúlicas, que ainda encontram muitos incrédulos no mundo oficial, sobretudo no que concerne a questão médica. Todavia, deve-se convir que sobre esse ponto os preconceitos se enfraqueceram singularmente, mesmo entre os homens de ciência. Temos a prova disso no grande número de médicos que fazem parte de toda a sociedade magnética na França ou no estrangeiro. Ou seja, isso se abriu, né? Se engrandeceu no mundo. Eu queria fazer uma outra ponte, que eu acho importante sempre falar sobre esse tema, porque é um tema de saúde mesmo. Nós precisamos entender como que funciona o processo obsessivo. Obsessivo que passa por 3 estágios: a obsessão simples, a fascinação e a possessão, subjugação. Possessão ou subjugação. A possessão não se usa mais, né? É subjugação. Então, olha só o que é uma obsessão. É quando você recebe uma carga magnética, uma carga fluídica magnética, de alguém, sendo encarnado ou desencarnado. Pode ser de encarnado para encarnado. Lembrando que essa influência ela é perniciosa, ou seja, ela é negativa. É uma coisa que é prejudicial. Então, essa influência não é física, é magnética, só que vai influenciando sobre a matéria. Nós falamos agora há pouco que o nosso corpo é composto 70% de água. Então, o que acontece? A receptividade nossa é muito grande. E o que o nosso cérebro tem? O que tem no cérebro? Muita água. Né? Então, o nosso cérebro é extremamente sensível.
Então, quando você aplica uma carga magnética em demasia no cérebro, o que vai acontecer? Ele vai sofrer alterações. E as alterações, se ela for por tempo prolongado, vão ser irremediáveis. Então, quando se fala em obsessão, tem que haver tratamento para isso. É uma questão de saúde pública. Ô Valdeni, e as obsessões, falando de atualidade, tá, gente? As obsessões, como o Valdeni disse, começam de forma simples. Só que, como muita gente não tem conhecimento espiritual ou não consegue observar a si mesmo, ele não consegue dividir o que é o pensamento dele e o que é o pensamento de outrem. Então fica um pensamento imiscuído, parecendo que é seu. Então os pensamentos eles vão se intercalando. Essa obsessão é uma obsessão simples, que passa para um segundo nível, que eu considero também complicado. É complicado. Que é o nível de fascinação, que é quando você já não sabe mais o que é o seu pensamento versus o pensamento do espírito que está te influenciando negativamente e passa a entender pensamentos que são negativos como coisas que são corretas. Pensamentos que são totalmente absurdos com algo que é o correto e que deve ser seguido. Esse é a fascinação. Agora, quando chegamos no nível de subjugação, que o Valdeni até usou um termo antigo, Kardec até chega a usar esse termo, tá? Possessão. Mas ele fala que seria mais adequado usarmos subjugação sob pena de voltarmos às religiões antigas. Mas então, quando chega na subjugação, aí já é um momento de sanatório. Aí já é um momento já daquele velho sanatório que ocorria lá em Barbacena, em que nós tínhamos pessoas andando para aqui e acolá, falando coisas totalmente desconexas, porque aí sim chegou nesse nível que o Valdeni falou. Houve alterações celulares. Houve alteração, a obsessão espiritual foi tão forte que danificou as células do cérebro. Então, mas tudo isso, gente, começa no perispírito. Porque o perispírito está ligado célula a célula no nosso corpo físico, que vai sofrendo as influenciações magnéticas a partir de uma outra entidade, uma psique desajustada, e acaba por desajustar a psique daquele que está encarnado. Mas no fundo de tudo, nada mais é do que uma influência de um espírito para outro espírito. Eles só estão em fases diferentes. Um está encarnado, o outro está desencarnado. Mas você tem que lembrar o seguinte também. Nós estamos encarnados aqui agora, mas eu estou no plano espiritual. Então, para você que está em casa, se você acha que você não está no plano espiritual, você está no plano espiritual. Você está vivendo os dois mundos ao mesmo tempo. Você está vivendo um mundo espiritual e está vivendo um mundo físico. O mundo físico é aquele que se mostra aqui para você, ó, no seu olho. Então você está vendo a mesa, o tablet, o Valdeni, as luzes. Mas eu estou no plano espiritual, eu só não estou conseguindo ver, porque eu não tenho segunda vista, né? E dou graças por isso. Não tenho segunda vista. Pelo menos não permanente, né? De vez em quando. Só flashes. Só flashes. Só flash. E aí eu não vejo o plano físico. Mas eu tô no plano espiritual. Desculpa, eu não vejo o plano espiritual. Mas eu tô no plano espiritual. É por isso que eu sofro os dois mundos. E aí eu queria entrar num outro assunto, então, já que você falou de obsessão. Que é essa nossa vigilância. Como é que tem que ser a nossa vigilância no dia a dia? A forma de pensar, Então, como nascedouro de tudo é o pensamento... o escudo nosso também depende dele. A vacina está ali. Então, tudo que ocorre conosco, a gente não faz essa ligação. Mas tudo que ocorre conosco provém do nosso próprio pensamento. O que está acontecendo conosco, a vida que nós estamos vivendo, as pessoas que nós estamos relacionando, aonde que nós trabalhamos, tudo fluiu do nosso pensamento. Então, como que se modifica? Como que você se torna imunizado? Através do seu pensamento. Mas como fazer isso? Tem um médico que trouxe para nós a fórmula para isso. Esse médico é o Cristo. E a fórmula é o Evangelho. É só você agir conforme o Evangelho. Pronto, tá ali. Tá
tá mastigado pra gente como que a gente deve se comportar, como que a gente deve pensar. Segue o mestre. Segue ele. Aprende, entende. Não é só ler, é ler e compreender. E viver. E viver. Viver. Tudo se modifica. Quando se fala, nós estamos falando de obsessão, né? Quantas pessoas chegam obsediadas no centro espírita? Como que você... As pessoas falam, nossa, isso aí é o fim do mundo, né? Quem que vai resolver isso? Quem vai resolver? Você. E o que é o mais interessante, né? Você tava falando sobre o limiar, né? O limiar, porque aqui ele tá falando assim, né? Normalmente só se usa o magnetismo quando já tá em extremes. Ou seja, o negócio já derramou o leite, e aí a gente quer usar o magnetismo para poder recuperar o negócio. Aí não vai recuperar. Então, quando a gente começa... Por isso que a gente diz, né? Receber as energias do passe, fazer o evangelho no lar, pensar o bem, ver coisas que são positivas, tudo isso auxilia, que eu diria até num tratamento diário nosso. Não é? Por exemplo, todos os dias a gente tem que cuidar do corpo, não é isso? Sim. Então a gente se levanta, temos que fazer a asepsia corporal, né? A asepsia bucal, temos que nos alimentar, tem que fazer exercício físico para manter a forma. E aí, de um modo até relativo, a gente faz isso para o corpo. Não é? Sim. Só que para o espírito, não. Não. Aí a gente pensa o mal, vê notícia desastrosa, só conversa abobrinha e fala mal dos outros. Não é isso? Reclamação, que é uma das piores coisas. Gente, isso aqui é a porta aberta para obsessão, é reclamação. Porta aberta de obsessão. E não sou eu que tô falando isso não, tá? Sou eu que tô falando isso não. Tem um Albino Teixeira falando disso aí numa poesia dele. É porta aberta de obsessão. Reclamação. E eu não tô imune não, tá? Gente, eu sou reclamão também, tá? Mas eu pelo menos tô tentando me melhorar. Agora, tudo isso influi no fluido, na ação do fluido magnético nosso. É isso que é o mais interessante. Quer ver? Olha só como é simples. A gente pensa que é muito complexo as coisas, mas é muito simples. Onde que está o fluido cósmico universal? Aqui. Em toda parte. Como que manuseia o fluido cósmico universal? Pelo pensamento. Pelo pensamento. Então, se nós estamos pensando mal, o que a gente está fazendo? O que a gente está construindo? Pegando esse fluido cósmico universal abundante que tem no universo e materializando ele. Sim. Então, o nosso dia a dia é a materialização do nosso próprio pensamento. Nós temos que nos lembrar do Salmo número 82. Lá diz, repetido por Jesus depois no Evangelho de Mateus: vós sois Deus, brilha a sua luz. Ou seja, nós somos o quê? Construtores. Nós somos deuses. Nós somos Elohim. Elohim. El é Deus. Lohim significa menor. Somos deuses menores. É o que está escrito lá no Gênesis também. Então nós somos construtores a todo tempo. Nós somos Elohim. Nós somos deuses em D menor. Né? Como diz o Salmo 82 e o nosso Mestre Jesus. Então é muito cuidado, né? O que a gente vai construir de fluido magnético para nós. Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Abre para o pessoal ler com a gente, ô Renato. Se a ação do fluido magnético é hoje um ponto geralmente admitido, o mesmo não se dá em relação às faculdades sonambúlicas. Isso aqui a gente já leu, né? Perdão? Prova disso... Peraí, me perdi aqui. Me perdoem. Todavia, deve-se convir que, sobre esse ponto, os preconceitos se enfraqueceram singularmente, mesmo entre os homens de ciência. Temos a prova disso em grandes médicos, né, que fazem parte da toda a sociedade magnética na França e no estrangeiro. De tal modo, os fatos se vulgarizaram que foi preciso, pode passar, ceder à evidência e seguir a corrente, querendo ou não. Em breve acontecerá a mesma coisa com a lucidez intuitiva. O espiritismo liga-se ao magnetismo por laço íntimo, considerando que essas duas ciências são solidárias entre si. Quem, entretanto, acreditaria que fosse encontrar os seus mais obstinados inimigos entre certos magnetizadores, embora não contém esses com a oposição dos espíritas? Então, o que estava acontecendo na época, gente?
que ele está falando isso aqui? Porque muitos dos magnetizadores passaram a criticar o espiritismo naquela época. Muitas das pessoas que eram das sociedades que volatilizavam fluidos e que estudavam os fluidos passaram a criticar o espiritismo. Você quer um dos grandes magnetizadores da época? Sir Arthur Conan Doyle. Um dos maiores magnetizadores ingleses da época. Estudioso dos elementos do fluido magnético universal e do fluido magnético animal. Né? Então nós temos uma grande obra de Sir Arthur Conan Doyle sobre magnetismo. Temos outros grandes magnetizadores da época também, né? Vamos me perdoar, eu não lembro do nome de todos aqui agora. Só me recordei do Sir Arthur, que escreveu, né, o Sherlock Holmes. Não é só escritor de Sherlock Holmes, não. Ele era um membro de uma academia de magnetizadores lá na Inglaterra, naquela época. Inclusive admirava o Sr. Kardec na França. De fato. Né? Os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, seja como meio curativo, seja como causa primeira de uma porção de coisas. Defenda sua causa e vem prestar-lhe apoio contra seus inimigos. Os fenômenos espíritas têm aberto os olhos de muitas pessoas que, ao mesmo tempo, aderem ao magnetismo. Não é bizarro constatar que os magnetizadores esquecem tão depressa o que sofreram dos preconceitos, negando a existência de seus defensores, contra eles atirando as mesmas flechas que outrora eram lançadas sobre os si próprios. Então, nós estamos vendo aqui que o pessoal foi criticado, né? Isso é muito comum no ser humano, né? Tudo aquilo que diverge já cria uma outra linha. Uma das coisas que eu acho mais interessante na doutrina espírita é ela ter mantido o corpo dela assim, sem divisão. O que não aconteceu, por exemplo, com a Igreja Católica, não aconteceu com a Igreja Protestante, com as igrejas protestantes, né? Foram ramificações, porque o pensamento ele foi se dividindo. E uns aceitavam uma coisa, outros não aceitavam, e aí foram se ramificando. E o Espiritismo tem se esforçado muito, lutado muito, para manter o mesmo corpo, para não haver essas variações. Mesmo assim, muitas pessoas, por desconhecimento, acham que o Espiritismo é outra coisa. E isso jogou contra. Jogou contra o Espiritismo. Não desmerecendo nenhuma religião, porque todas elas têm o seu valor, mas aliou-se ao pensamento, à palavra espiritismo, doutrinas afro, né? Doutrinas que de origem africana. De origem africana, e com seus rituais. Candomblé, né? Quimbanda, Umbanda, né? Que também tem origem africana, né? Então, apesar de ser espiritualista, né, trabalhar nessa linha com os espíritos. E lembrando que trabalham no bem. Sim. Trabalham no bem. Não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo é outra coisa. Totalmente diferente. Mas lá tem atendimentos? Tem. Aqui tem atendimentos também que são feitos? Sim. Tem, mas de outra forma. Não podemos confundir. Não dá para se confundir. As linhas, porque eles são espiritualistas. Sim. Nós somos espíritas. Diferente. Nós trabalhamos com racionalidade e com a moralidade, com os pensamentos alinhados ao pensamento do Cristo. Não que nós sejamos pessoas perfeitas. Não existe. Não. Somos pessoas enfermas ainda que estão tentando ficar sãs. Exato. É isso que nós somos. E nesse trabalho, nós ainda tiramos um tempinho para ajudar o próximo. É isso aí. O trabalho de si mesmo. Pessoal, só pra gente terminar, a gente vai ficar com o magnetismo e o sonambulismo ensinado pela igreja pro próximo capítulo nosso. Mas só pra gente terminar aqui com vocês. Isso não é nobre nem digno de homens, para quem a natureza retira, mais que os outros, o direito de pronunciar o famoso nec plus ultra, ao desvendar um de seus mais sublimes mistérios. Tudo prova, no mais rápido desenvolvimento do espiritismo, que logo ele terá direito de cidadania. Enquanto espera, aplaude com todas as suas forças a posição que acaba de conquistar o magnetismo, como um sinal incontestável do progresso das ideias. Então nós vemos que o magnetismo, ele já vem muito antes do espiritismo. O espiritismo, como o próprio Kardec diz,
ele vem, na verdade, ratificar e explicar acontecimentos que já se davam desde o início da humanidade. Espíritos se comunicam? Sim. Não é? Você tem Bodhidharma falando que foi influenciado por pensamentos negativos e espíritos que vinham contra ele na árvore Bodhi. Você tem os elementos das religiões antigas dizendo que espíritos falavam com eles. Está escrito, por exemplo, nas linguagens védicas. O Arjuna, por exemplo, ele mesmo fala que espíritos se comunicavam com ele. Então você tem todos esses relatos antigos na antiguidade. Você tem os druidas, por exemplo, impondo as mãos para realizar-se as curas magnéticas. Então, tudo o que nós temos é o espiritismo ratificando e explicando o que já acontecia. Uhum. O espiritismo ele é um resgate e uma explicação lógica sobre todas as coisas e os fenômenos que antes estavam travestidos no mistério ou no ocultismo. Uhum. E outra coisa, é bom entender que existe o magnetismo, e é evidente, existe os magnetizadores. Sim. A gente tem que fazer uma diferenciação aí, porque o indivíduo ele pode ter essa habilidade, essa característica, independente da sua condição moral. Então, pode ser que pessoas atuem utilizando o magnetismo tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Verdade. E isso tem que ficar bem evidente. Então, quando se fala assim, vou consultar um médium, né? Que é muito comum essa fala. Tá, preste bem atenção. Porque o médium é uma pessoa. Então, ela pode ser alinhada com os princípios do Cristo ou não. Mas, mesmo assim, ela continua com as suas características mediúnicas. Então, pode ser usada para o fim nobre ou um fim escuso. Sim. Então, quando se falar de pessoas, compreendam se ela segue o Cristo. Se o que ela faz, se o que ela pensa, está alinhado com o pensamento de Jesus. Se tiver, perfeito. Se não tiver, não se prenda a fenômenos. Porque muitos podem produzir fenômenos. Muitos podem produzir até curas. Mas tem que se prestar muita atenção. Na parte moral. Uhum. Sobretudo na conduta pessoal, porque ela reflete os frutos da árvore. Uhum. E eu tenho o seguinte, justamente, veja os frutos. Veja os frutos. Veja os frutos. O que ele está produzindo. Exatamente. Porque já vi muitas pessoas simples, bem intencionadas, que seguem pessoas que têm alguma culminância, tem algum dom um pouco mais avançado, e assim como se fossem sonâmbulos, achando que tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele diz é verdadeiro. É. Então não se prendam a fenômenos. Só tem um ser que foi perfeito o suficiente para que nós possamos segui-lo de olhos fechados, que foi Jesus. Fora isso, a razão e a lógica têm que permanecer em todos os critérios do nosso discernimento. É isso aí, que assim seja. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. No próximo encontro, a gente vai conversar sobre magnetismo e sonambulismo ensinado pela igreja. É, na verdade, uma continuação, né, como fosse um subtema do tema do magnetismo animal. A gente vai ficando por aqui e peço mais uma vez para você, torne-se membro do nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos e ative o sininho para você receber todas as atividades do Centro Espírita Vinhas do Senhor. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, Valdeni. E para você que fica em casa, Ave Cristo, a gente se vê.